bem-vindos a mais um episódio do DultraCast aqui no nosso canal do YouTube e nas nossas plataformas de áudio. É um prazer estar mais uma vez aqui junto com vocês. E o Fê tá aqui comigo também mais uma vez. Tô Tudo aqui bem, mais uma vez. Felipe? Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado de novo, né? De novo. Ela sempre fala pra eu voltar, eu tô voltando, então. Ele volta, é isso aí, pra gente bater um papo hoje, porque estamos na Semana da Marcenaria, né, especial. Marcenaria. É muito legal, porque assim, o nosso público adora, né, Fê? Isso aí. Então, são assuntos que nós vamos trazer aqui para ajudar vocês, né? Trazer mais conhecimento pro pessoal. Isso aí. A gente tem muitos marceneiros, clientes marceneiros aqui na Dutra Máquinas, muitos. Né? Temos muitos fornecedores de marcenaria, né? Na Dutra Máquinas, então é um assunto que a gente vai explorar e muito. Hoje trouxemos, então, falando sobre isso, pegando esse gancho, né? Uma marca parceira nossa, né? Especialista nesse ramo da marcenaria e também um convidado que é marceneiro. Vamos falar então com os dois. Nicolas, muito obrigada, representando aqui a Maxiva, essa marca que a gente adora, tem essa parceria super forte. Tudo bem, Nicolas? Olá, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado a vocês, a Dutra, a diretoria, a equipe de marketing pelo convite. Estamos aqui super orgulhosos de estar aqui participando com vocês e com o Marcelo também. Marcelo, Nicolas que não é a primeira vez, né, com a gente. Já participou de Já fiz um podcast lá atrás. Acho que o primeiro. Nossa, ele foi o história. pioneiro. Maxiva sempre inovando, Maxiva sempre na frente. Né? Aí, como vocês gostam de falar, muito legal. Tem muitas novidades, o Nicolas vai contar. Tem a visita de vocês na fábrica também, que foi top. Isso é um reflexo da parceria também, né? A parceria é de sucesso. Tudo. Não tem segredo. E também temos o Marcelo, né, Fê? Temos Você o Marcelo. descobriu nas redes sociais um talento, né? Achamos o Marcelo. Fala um pouquinho, então, sobre... Rapaz, o Marcelo foi uma história engraçada, que a gente tava lá no Instagram, né? Eu tava vendo um rapaz marcando a gente nos posts e tal. Deixa eu ver o que ele tá marcando aqui. Na hora que eu entrei no post dele, era um vídeo super bem produzido, super bem feito, de um... tinha até uma mesa resinada, né? Sim, aquela sim. coisa bonita. Eu falei, nossa, deixa eu ver aqui. Aí fomos conversar com o Marcelo, a gente trocou uma ideia, né? Mais informal lá e falou, pô, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo? Ele, vamos, bora. Aí então a gente juntou essas duas peças. Bem-vindo, né? Marcelo. Que, claro, foi uma surpresa também muito grande pra mim, apesar de eu esperar, porque tava marcando. Né? Mas quando acontece, você fica naquela situação, puxa, é eu mesmo, né? Sim, é eu mesmo. Seja Mas aí, bem-vindo aqui. fica aí o exemplo, né? Seja intencional, né? Vai lá. Amanhã todo mundo tá marcando. Todo mundo. As notificações da Ultramáquinas. Boa sorte pra você. Me lasquei. Ó, vamos falar então um pouquinho sobre a Maxiva. Pra quem não conhece ainda, vamos falar um pouco sobre a história da marca, Nicolas? Vamos lá. A Maxiva, ela vai fazer 40 anos, né? Está quase com 39, 40 anos de mercado. É uma empresa familiar, 100% do capital nacional. E nós estamos a matriz da empresa fica em Colombo. Para quem não imagina, ou não idealiza, Colombo é Grande Curitiba, assim como é Diadema para São Paulo, digamos assim, ou São Bernardo e tal. Então, é uma empresa paranaense, capital nacional, familiar, já está na segunda geração. E a gente se dedica basicamente à fabricação ou importação de soluções para o dia a dia do marceneiro ou do entusiasta ou do hobbyista. Basicamente, esse é o nosso DNA. Então, o foco da Maxiva é no pequeno, médio... Isso aí. O foco nosso é atender, prover soluções para o dia a dia de um mini, micro, no máximo um médio marceneiro. Né? E também ali temos soluções então para hobbyistas, entusiastas e algo nesse sentido. Né? Quando a marcenaria já toma um tamanho maior, a gente não tem grandes soluções, e aqui explico o porquê também, porque toda a nossa venda, todos os nossos produtos, eles chegam no Brasil inteiro através do revendedor ao consumidor final. Então, quando a gente tem, que no caso é o marceneiro ou o entusiasta, quando a gente tem um equipamento muito caro, normalmente, ou muito tecnológico, normalmente esses fabricantes vendem diretamente à indústria. Né? Então, a gente acaba não tendo um conflito de interesse aí na relação comercial. Então a gente se focou nisso, e obviamente que existem 150 mil marcenarias no Brasil, um campo gigantesco, né? É tanto que cresce a cada dia, né? Inclusive, o Marcelo vai contar um pouquinho da história dele, né? Que aconteceu. Ele tinha
o seu emprego, era uma imobiliária, não é isso? Isso, Você trabalhava com isso. imóveis. Imóveis, era uma corretora de seguro e fazia a perícia judicial. E durante muitos anos eu cuidei dessa área, mas num determinado momento, acredito que na primeira onda da pandemia, eu tive muitos conflitos com proprietários, com inquilinos, e isso acabou me motivando a não querer continuar na área, até porque era muito estressante. E, num determinado momento, desalugou uma sala no prédio e eu acabei ficando com essa sala e montei essa marcenaria. Era um hobby. Já era um hobby, você já mexia com Não, na verdade eu não mexia com marcenaria. Foi uma situação muito engraçada que eu disse para o meu filho, eu falei, filho, eu vou fazer uma cama para você. E ele falou para mim, olha pai, como você vai fazer uma cama para mim? Você não sabe nem apertar um parafuso, você não sabe o que é uma chave de fenda. Do nada, né? Do nada. E aí comecei a gostar, comecei a estudar a área, vendo um pouquinho de todo o conteúdo, acompanho bastante vídeos sobre a área, e comecei a gostar, comecei a estudar e participar de bastante curso para que eu pudesse entender. Hoje eu mexo bastante com resina, e na época eu comecei a investir muito em conhecimento de resina para poder montar esse canal. E aí tinha pessoas no prédio que trabalhavam com foto e vídeo e falou, olha, eu te ajudo, faço o primeiro vídeo com você e você vai gravar e vai fazer o canal. Eu falei, poxa, que legal, e foi o que me motivou e me incentivou cada vez mais a pesquisar, a me profissionalizar, mas ainda continuo no hobby procurando ir para um lado profissional dentro da marcenaria. Isso que é legal, né? Então você se considera ainda Me considero micro... um micro hobby, porque eu procuro fazer arte com a marcenaria. Até no canal ainda foram poucos os móveis que postei, e quando posto eu procuro colocar móveis mais voltado à arte, com resina, Um diferencial. com um diferencial que é justamente para poder... E é algo que eu curto também, não que eu não faça móveis, mas eu prefiro personalizar um móvel e colocar algo diferente, porque eu gostaria de ver isso também no canal. Ô, Nicolas, você percebe que hoje o marceneiro que ele, né, o robista, enfim, que ele começa na área, ele já cria um canal? Ele já, né, já parece que tá então, tudo junto ali hoje, né? Esse processo por exemplo, a pandemia ajudou muito Bastante. o crescimento disso, porque do nada a gente se viu trancado e o cara tinha que, a pessoa tinha que achar um tempo. Muita gente repensou a vida, porque como foi parado, você pensou, se eu estou vivendo numa velocidade certa, fazendo as coisas certas, então o mundo inteiro foi posto para repensar. E aí houve uma explosão, não só aqui, como no mundo inteiro, a gente tem operações fora do Brasil também, na questão do faça você mesmo. Duas situações que eu acho que potencializaram isso, que já era uma coisa muito forte no mercado europeu, mercado americano, canadense e tal, onde a parte da mão de obra é muito cara, então faça você mesmo um pouco de terapia e um pouco de que eu vou fazer mesmo, porque fica muito caro mandar alguém fazer. E o Brasil viveu e vive um pouco disso nesse momento, de que antes, e a Dutra pode dar um exemplo com relação a isso, que antes você houve uma explosão de vender coisa para jardinagem, porque os custos de você contratar alguém hoje, além se você acha, é caro. Então, você dilui lá uma roçadeira em 10 vezes, que é o quase que você vai pagar para um jardineiro hoje, entendeu? Então, e você não acha o jardineiro, o cara diz que vem, não vem. Então, para a marcenaria, meio que entre o lado robista e o lado realidade, Sim. também aconteceu isso, de que esses custos, além do cara ter tempo para fazer, daí isso houve uma explosão, tanto do entusiasta, robista, por aí. Isso aí. Cara, o que a gente já comentou algumas vezes, né, sobre o quanto a rede social facilitou isso pro marceneiro, né? Até mesmo para o conhecimento deles, né? Para conhecimento, novidades, para se vender também. Uma série. E é engraçado que assim, eu vinha de uma área, porque durante muitos anos, como engenheiro de tecnologia, eu já vinha de uma área de TI, então usar as ferramentas para poder me ajudar e postar um vídeo de qualidade ficou muito mais fácil. Né? E hoje, exatamente, você mostrar o teu trabalho, aquilo que você mais ama, para um público, não é só a questão de se vender ou vender o produto, mas você passar o conhecimento. Né? Eu acho isso legal que você falou uma situação que, nesse período da pandemia, a gente foi se reinventando. Né? Repensou. A Dutra Máquina pode ter percebido, talvez, nas estatísticas, que um grande volume de venda para as pessoas que não tem nada a ver com a área de marcenaria ou de jardinagem. Né? Uma que você às vezes não tem um profissional, outra que sai muito mais barato para você fazer, e é algo que o faça você mesmo mexeu muito com esse mercado, e você ter a oportunidade de postar aquilo que você ama, né? Para as pessoas poderem ver. Perfeito. Então, é um período de reinvenção. Sim, Foi um forte. período
fantástico. E o legal é que, apesar do Marcelo estar começando, ele saiu muito à frente, né? Porque, assim, apesar da rede social facilitar muito essa exposição, muitas vezes essa exposição vem de uma forma um pouco mais precária nesse começo, né? Sim. Então, às vezes, os vídeos saem um pouco mais com menos qualidade, né? As edições não são tão elaboradas. E foi o que chamou muito a nossa atenção quando a gente viu o Marcelo. As edições muito bem feitas e tal. Então, essa coisa de você ter saído do TI e facilitou muito pra você. Muito. Porque Bastante, você claro. saiu, mesmo no começo, saiu muito à frente de muita gente. que não tem Sim. né, um terço do nível de edição que Quantos milhões teve um dos um vídeo vídeos? de 6 milhões e 200 mil 6 visualizações. Lá no TikTok. No TikTok fazendo um pé palito. Qual que é o usuário pro pessoal? Tenho certeza que a galera tá curiosa. Carpintaria Designer. Vamos ver um vídeo? Qual que é a sua idade? Eu tenho 49. Que 40 deselegante. Pra quem acha que TikTok que deselegante. Pra quem acha que TikTok é só pra adolescente, Nada, tem os Olha tiozão aí, também. Não, imagina, tá novinho. Vamos ver então um vídeo dele? Vamos eu tenho ver. certeza que a galera quer assistir. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Sensacional. Chama vídeo satisfatório. É. Né? Isso, é isso. Aquele Eu vídeo chamo de lindo. massagem cerebral. Eu acho até engraçado porque meu filho disse, olha pai, tem alguma coisa errada lá no seu TikTok, o pessoal tá vendo coisa demais. Que Ou você muito fez. certa, né? É, ou muito certa. E fui dormir com... tinha lá acho que 200, 300 seguidores e de repente pulou para 20 mil seguidores. Foi uma coisa assim. Incrível. E quando eu vi o vídeo lá, 6 milhões, eu falei, nossa, eu acho que não é meu o vídeo, eu vou confirmar. E era, de fato, foi. Que bacana. Muito E aí, legal. depois disso, você foi fazendo outros vídeos, dá meio que um impulso, né? Ter esse retorno da galera. Isso. Aconteceu, sim. Acabou motivando também. Quando eu percebi que... Até aconteceu uma coisa engraçada. Foi que esse vídeo me motivou a fazer outros vídeos, como, por exemplo, publicar na quarta-feira, que eu tinha o salão, as contas de luz do prédio vão para minha esposa e ela achou que eu estava pagando a conta de luz e eu não estava. E eu achei que ela estava pagando a Ai, conta de meu luz Deus. e não estava. O que aconteceu? O Eletropaulo foi lá e cortou a energia da sala e eu não tinha como produzir nenhuma peça. Então, foi quando eu me vi numa situação. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou postar vídeos de quarta-feira e vou falar sobre parte técnicas. Vou falar muito sobre os equipamentos e como utilizar esses equipamentos para que você tenha muita segurança. Não é só você ter um equipamento de tecnologia e não saber usar. Você acaba se machucando com esse equipamento, às vezes até por falta de experiência. Porque você vem, compra o equipamento na loja, você leva ele para casa, vê lá 1 ou 2 vídeos no YouTube e quer produzir, quer fazer, e você ali acaba se machucando. Então eu achei interessante, acabei começando a produzir esse tipo de vídeo, e de lá para cá, esses vídeos de quarta-feira têm me dado bastante retorno. Eu acho legal porque você passa um pouco do seu conhecimento, e como eu tive e ainda tenho algumas dificuldades os você outros, acaba expondo claro. para outras Muito pessoas legal. fazerem alguns macetes e utilizar, por meio de gabarito e tudo mais, utilizar um pouco mais de recurso do próprio equipamento. Bom, vamos falar então sobre essa evolução dos equipamentos, Nicolas? Sim. Na verdade, como eu disse ali, a marcenaria vem numa pegada muito forte, né, de crescimento. E agora falando um pouco mais de marcenaria, não tanto do entusiasta e robista, então, e o marceneiro precisa de hoje cada vez equipamentos um pouco mais que caibam no bolso dele, mas que tenham produção, que deem volume de produção dentro do material que é mais usado na marcenaria hoje, que é o MDF, né? Então a gente se especializou basicamente em 3 grupos de produto, que é a esquadrejadeira, vai esquadrejar a chapa, coladeira, que vai aplicar a fita de borda, né? Depois que esquadrejou a fita de borda, e a linha de furadeiras também, que são as 3 bases, né, o básico para depois montar o móvel, né? Então, nessa linha de produtos, a gente tem uma gama muito grande, muito completa para pequeno, médio e grande. Toda a nossa linha é colocada assim para o marceneiro saber. E aí nós temos desde um equipamento manual até uma máquina, tanto coladeira automática, né, que faz todas as operações automaticamente, ou esquadrejadeira de precisão ou seccionadora, que são equipamentos que dão volume de produção. Então, houve um incremento muito forte, né, nessa parte de tecnologia, e a Maxiva está preparada e tem soluções para o marceneiro em cada nível de preço.
Legal. Outra coisa que me chamou a atenção também, que foi o que o Marcelo falou sobre a forma correta de utilizar, sobre a segurança, a Maxiva se atenta muito a isso também, né? Sim, muito boa a tua pergunta, Felipe. Todos os equipamentos da Maxiva estão adequados à norma NR12, né? A normativa NR12, com foco na segurança do operador. É uma coisa muito interessante, falando agora das redes sociais, nós temos aí numa base de 150 mil seguidores no Instagram. Muita coisa, né? Para uma empresa. Trabalha, quer dizer, só para dizer que um concorrente nosso tem 3 mil, não vamos citar nenhum nome, né? E o outro 1.000. Então nós estamos com 150 mil, estamos 50 vezes. Só pegando esse gancho, e a Maxiva tem, eu acompanho também o canal, que quando você fazer o unbox do equipamento, é o perfeito unbox que você recomenda, conhece o equipamento ali naquele momento. E aí tem uma pequena, como tudo tem uma história, o porquê que nós chegamos ali, nós estamos hoje, né, presentes da Patagônia ao Alasca. Quer dizer, a Maxiva tem operações, tem equipamento nosso funcionando da Patagônia ao Alasca. Só que para vender na América do Norte, né, entre Canadá e Estados Unidos, nós temos uma operação lá já desde 2015 consolidada. Eu, antes de pensar no produto, eu tenho que pensar no unboxing. Quer dizer, eu não consigo lançar o produto se ele não tiver um vídeo de como opera, desde que eu entrego a caixa, como é que chega a caixa no cliente, e a partir daí como é que ele usa. Se eu não crio isso, eu não vendo. Ninguém me compra. Isso é ótimo, bom, claro. Então essa experiência veio para o Brasil. Então, obviamente aqui ninguém fazia, que vende pro cara, o cara que se vira. Cara que se vira. Então a gente acaba trazendo isso, nós fomos obrigados a ir criando um departamento de marketing que já tem 7 anos, a criar um estúdio dentro da Maxiva, tudo porque eu tenho que fornecer essa solução lá para a nossa operação americana, e daí isso obviamente acabou vindo para cá. Então por que eu tenho tanto seguidor? Porque a gente criou o material, nós temos mais de 150 vídeos, né? Interessante. De como usar o produto, de como regular o produto, de que diferença o produto pode dar com o tempo. É uma releitura do manual, porque você às vezes acaba não pegando o manual, né? E é tão bem explicativo que você entra em detalhes às vezes que você não observou no manual. E a gente tem, por exemplo, um vídeo mais esquadriadeira, como tirar o efeito banana da serra, por exemplo, numa esquadriadeira, né? Que o cara põe lá e daí depois, se ele não regular direito, ele faz uma curva na chapa e tal. Bom, é um vídeo que tem mais de 100 mil visualizações, né? Então, na verdade, quem olhou aquilo não é um entusiasta, é um marceneiro. Não tem... Você foi lá e comprou o equipamento, quer usar e... Sim. Então, assim, que existia muita falta de informação nesse quesito. E a gente enxergou esse nicho e trabalhou ele bem. Então, na tua pergunta, foram duas coisas. Houve o marceneiro foi se equipando e nós fomos tendo essa leitura desde o pequeno até o médio, e tem toda uma informação vasta para o cara de como usar o equipamento e tal. Isso não fez o nosso crescimento ser diferenciado em relação aos outros. Isso é muito legal, assim, porque quando a gente fala em seguidor, a gente não consegue mensurar o tamanho, né? Mas se você for pensar 150 mil seguidores, é quase 2 estádios ali do Palmeiras, né? É muita coisa. Cheios, lotados. Do Brasil inteiro, né, Nicolas? É uma responsabilidade muito grande que você tem em passar a informação correta, em fazer aquilo chegar pro consumidor, né, de uma forma segura também. Porque assim, hoje, da mesma forma que você tem facilidade para expor algo bom, você tem facilidade para expor algo ruim. Isso. E assim acaba sendo um desserviço às vezes para a própria Maxiva, que se esforça para oferecer uma solução completa, que seja segura, aí chega alguém e ensina a fazer da forma errada. Então é muito importante você ter esses dois lados. Porque hoje na internet tem muita informação, muita coisa boa, mas também tem esse lado que qualquer pessoa posta o que quer, né? Então, às vezes... isso que você tem que tomar cuidado. E às vezes você acompanha um canal idôneo, tem lá os equipamentos sendo fornecidos pela Maxiva, as informações super importantes, que eu acompanho bastante, e de repente você repassa esse conteúdo e traduz para o seu linguajar e traduz de forma errada. Ou seja, você acaba trazendo problemas no uso do equipamento, quando na verdade o problema não é o equipamento, né? O problema é quem está operando o equipamento. Sim. Então, às vezes, não adianta você ter um equipamento, uma bela explicação, e você quer repassar essa informação. E a pessoa não quer entender. E não quer entender, o que é pior, né? E acaba ocupando o equipamento, como efeito banana. Você compra o equipamento e fala, poxa, o equipamento veio com defeito. Não, né? Tem ajustes, tem configurações. E essa parte do canal... Mas isso a gente tem que fazer assim, porque na verdade é como tudo. Sempre tem 5%, eu falo sempre dos 5%. Né? Tem 95% que entende, que quer ir para frente, 5% que vem para trabalhar. Isso é eterno. Né? Vai dar 5% vai estar sempre lugar, aí. Né? Então, e a gente dá pós-venda para todo mundo por 100%, por exemplo. Né? Então eu acompanhei, eu tenho lá 16 anos de Maxiva.
Então, N pós-vendas, para todo tipo de cliente. Então, tem coisas que às vezes o cara é muito... o profissional é muito cliente, nós somos um pouco a indústria, faz parte do jogo, enfim, vai fazer o quê? Faz parte, Porque né? caiu nos 5%. Sim, né? Então, caiu. Mas a gente vai lá e dá pós-venda e troca a máquina 2 vezes, 3 vezes, até o cara cansar. Ô, Nicolas, qual é o Instagram da Maxiva? @Maxiva. Arroba Maxiva. Vamos ver o vídeo também? Nome fácil também, né? Já que estamos falando muito sobre isso, rede social, vamos ver então vamos um ver pouquinho como eles um trabalham trechinho. isso. Tá aí, olha, esses irmãos, hein, eles São botam bons. a mão na Na massa massa. mesmo. São pequenos também, né? Ó, Vieram viraram aqui os dois. apresentadores, né? Nessa Virou, pandemia. Tiveram que Essa se pandemia foi um reinventar, negócio, né? Foi uma surpresa, né? Foi uma Foi surpresa. uma revelação para Todo muita mundo Um se engenheiro que reinventou. virou apresentador. Pois Olha. é, mas Engenheiro. você percebe que houve essa identificação. Você que eu falo no aspecto, inclusive, como telespectador, Sim, né? Que tá ali sim, do outro sim. lado. Você dá pra perceber que as pessoas... que, É um assim, conteúdo orgânico, as pessoas gostam de Foi consumir aquilo. uma vibe, como diz o outro, que não se escreve, né? Se sente. Sim. Então, veio a pandemia, a gente tinha que continuar operando, tinha que continuar criando conteúdo, tinha que continuar lançando produto, tinha que entender o que o marceneiro está precisando, então eu tenho que me comunicar com ele. Sim. Nós fazíamos muito isso, agora voltamos a fazer de novo, inclusive nas lojas da Dutra, agora que meio que flexibilizou, mas vamos falar no ápice da pandemia. Nós fazíamos muito isso em workshops em loja. Então, porque a fábrica só vai dar certo, né, é a nossa visão, se ela for de fora para dentro, não de dentro para fora. Eu tenho que criar, eu tenho que fabricar o que estão me pedindo ou mudando o que me pedindo de quem usa. Não, eu acho que a máquina é assim, você me compra. Isso é uma visão velha do negócio, né? Sim. Então, isso virou está dentro lá da nossa missão e valores, né? Então, está dentro dessa questão de entender e achar a forma de se comunicar com o cliente, né? Então, veio as lives. Então, nada melhor do que o engenheiro da fábrica ou um dos diretores da fábrica, porque ele está fazendo aquilo de novo, como ele faz com paixão, ele também está fazendo da forma dele, Claro. né? Com paixão também, de se comunicar e de fazer esse intercâmbio com a marca, porque mal ou bem nós somos ainda, graças a Deus, uma empresa pequena, que a gente consegue somos grandes em relação ao mercado, mas somos pequenos em relação ao que é o tamanho de uma média indústria no Brasil. Sim. Então, essa ligação direta deu muito certo, né? E nós apostamos nela fortemente, daí o Leonardo, que é o diretor industrial, acabou virando um apresentador. E ninguém melhor que ele para falar do equipamento que eles vão. Tem propriedade pra falar, Poxa, né? foi super. Na verdade, nessa história toda, o comercial e mais comunicativo sou eu, mas na verdade quem planejou e quem está lá no dia a dia da fábrica e ouvindo uma Sim. reclamação ou outra de um marceneiro. Vocês ouvem as reclamações? Muito. Acatam aquilo, ó, aquela peça não tá legal, aquilo Como eu te dali. disse, 95% é construtivo, 5% é Sim, que claro. não dá nem para ouvir. Então, isso vai para o produto. Pô, trava de segurança em esquadrilhadeira, uma série de coisas que a engenharia pensou numa coisa, nós fazemos todos os eventos do Brasil e a gente se expõe, a gente dá a cara a tapa, entendeu? Então, e daí muitas mudanças que foram solicitadas por marceneiros ou robistas, foram inseridas no... Não adianta, ninguém tem 100% da razão. Então, a gente pode pensar uma solução e depois quando o cara vai usar, Sim. ele fala, não, olha, se isso aqui fosse desse jeito, era... Sim. Ou se você criar esse gabarito, ou se criar essa ferramenta, então a gente está sempre para ouvir. E isso faz parte do sucesso da empresa. São duas realidades Ele engraçadas. citou um ponto importante e você vê, talvez caia nesses 5%, né, dos marceneiros, Sim. que você coloca uma situação que você coloca a trava de segurança justamente para que proteja você do acidente, que você não lhe cause um acidente. Mas o criativo, ele cria mecanismo para tirar o sistema de segurança, para agilizar o meu processo. Deus. E é onde acontece o acidente e muitas vezes você acaba prejudicando a marca, quando na verdade não é a marca, né? É o usuário do equipamento. Isso é muito Mas tem importante. que ter, como né? nós estamos num país que ainda está em desenvolvimento, a gente tem que ter um tato Sim. muito grande, porque na verdade o cerne também do marceneiro
O marceneiro, ele não se formou, não existe a universidade, a USP da marcenaria, não existe. Da onde ele se criou? Ele veio, trabalhou com alguém. E aí, foi passando, às vezes né? ele vai para filho. Então, se ele começou aprendendo teoricamente errado, é o que ele aprendeu. É o que ele aprendeu, então, exatamente. Não adianta você querer mudar a cabeça. Não muda. Eu acho que falta isso hoje, né? Investir E aí... nessa coisa dos cursos, né, Isso, Nicolas? então, eu acho que vocês têm um canal A gente nesse tem, sentido, a né? gente tem o Dutra Dutra Academy, Academy, que hoje a gente isso. tem nós temos 3 cursos lá dentro e um deles é de marcenaria. O pessoal pode procurar, Marcenaria inclusive. básica, né? Tá lá. Isso é Pra muito iniciar. importante, principalmente com relação a conhecimento. Eu sempre digo, já dei aula também em pós-graduação, se tem algo que ninguém lhe tira, é o conhecimento, isso é muito importante. Sim. E você precisa ter o conhecimento. E às vezes o marceneiro, ou isso generalizando algumas áreas, eu não vou estudar ou eu não vou frequentar uma universidade justamente porque eu não quero teoria, eu quero prática. E quando alguém fala para você, mas quando a teoria não coincide com a prática, normalmente isso é comum. Não, tem que coincidir a teoria com a prática. Para isso que tem os escritos, para isso que tem os manuais. Para seguir uma linha. Para seguir uma linha. Então, às vezes, não é só o marceneiro, ou seja, qualquer outra profissão. Você precisa se profissionalizar, você precisa estudar, buscar conhecimento. Porque quanto mais tecnologia tem, não adianta você trocar um equipamento porque você achou que aquele equipamento é obsoleto, quando na verdade você não utilizou nem 30% do consumo daquela tecnologia, não é isso? Perfeito. Então, às vezes você tem que tomar certos cuidados, e o que você falou, a universidade é importante fazer os cursos para você conhecer, se atualizar e saber usar o equipamento. Né? Isso foi uma curiosidade minha também em relação ao Marcelo, porque você pode dizer que é um marceneiro meio que autodidata, né? Você falou que você não sabia nem apertar um parafuso, né? Foi uma preocupação sua de aprender, fazer algum curso? Como é que foi essa sua... Sim. Na verdade, como eu não era da área, eu procurei estudar, então eu já vinha durante um período acompanhando vídeos, lendo procedimentos, e eu sempre tive por costume, até por conta da área de informática, de TI, eu era da área de redes, ler muito manual para eu entender o que eu estou operando. Então, eu fui buscar bastante conhecimento antes de começar a mexer com os equipamentos de corte, porque eu via que tinha muitas travas de segurança e via muitos vídeos também de sistema de tirar essas travas para facilitar os processos. Para ser mais fácil de usar. Para ser mais fácil de utilizar. Porque às vezes você acaba achando que aquele sistema de segurança te prejudica, quando na verdade ele te protege. E o interessante é que isso foi fazendo eu mergulhar, estudar, não me considero um autodidata, até porque as informações estão aí, você vai atrás. Sim. Hoje você tem muito curso no YouTube, muito conteúdo maravilhoso, gratuito, que você consegue aprender. E tendo em base nisso que eu fui trazendo também para mim os vídeos de quarta-feira, que é para poder fazer essa releitura do manual para a prática, para você poder utilizar. Então, eu venho estudando, estou me formando, não faz um ano de canal, acho que, se eu não me engano, são 11 YouTube meses. Data. É um YouTube Data, né? YouTube Data era o alto mesmo. Mas YouTube Data. Data. Agora você vai lá no YouTube, você puxa lá, você tem tudo. YouTube Data. E você falou um ponto importante, que no YouTube tem de tudo. Então, você tem conteúdo bom e conteúdo que você tem que averiguar se aquele vídeo de fato está certo. Principalmente quando falam mal de uma marca, vai verificar se essa marca de fato é o que falaram. Porque às vezes uma pessoa que postou cai dentro desses 5% que vai de encontro às regras. Que está fazendo por um outro... E que prejudica não só a marca, mas prejudica toda uma categoria, né? Tá certíssimo. Não é? É bem isso mesmo, por isso que é tão bacana esse trabalho da Maxiva, né? Em prestar esse serviço, né? Fazer esses vídeos da Maxiva são maravilhosos. Inclusive de ouvir o consumidor, né? Eu tava até pensando que deve ser uma realidade muito engraçada, né? De você ter o engenheiro, né? Que o cara lá que faz e projeta o produto, a máquina. Aí chega lá na feira, vem o marceneiro, né? E fala assim, não, mas isso aqui tá errado. Isso aqui não devia estar aqui não, devia estar do outro lado, né? E só para título de curiosidade, todo equipamento que é fabricado por nós ou importado, qualquer solução, a gente tem ali em torno da fábrica 5 ou 10 marcenarias que são parceiras, então o equipamento fica ali 4 meses, 6 meses em teste. Então vai o esboço, ou vai o piloto do projeto, e daí volta com pontuações, é feita a alteração. Se obviamente, porque tem essa questão de uso, de segurança, tem a NR12 que eu tenho que seguir, então muita alteração que às vezes o marceneiro também quer, para que seja prático na produção, mas também não dá segurança. Então tem que é um jogo, né? Tem que adequar. Mas nenhum equipamento nosso, todos os equipamentos no mínimo ficam 6 meses em teste para depois ir para o mercado. Nada. Então tudo é passo a passo, tudo é
Nicolas, vamos falar um pouquinho sobre as inovações da Maxiva para esse ano, quando a gente fala em máquinas. Ok, então para esse ano a gente tem um grande lançamento, que é uma coladeira de borda Titanium. É uma coladeira completamente automática, né? Ela faz todas as operações automaticamente, o que dá uma velocidade e num espaço pequeno. Então é difícil, né, colocar isso aqui, depois seria legal se a gente colocasse a imagem do produto. Então a Titanium é uma solução que a gente está soltando agora em 2022 ao mercado. Era um produto que não estava na grade ainda de produtos Maxiva, que a maioria das máquinas eram todas elas manuais ou semi-automáticas, mas que o mercado, ouvindo de novo então de fora para dentro, como o mercado esteve muito aquecido durante a pandemia, a marcenaria esteve muito aquecida, eles querem equipamentos cada vez mais automáticos. Então a gente sintetizou na coladeira Titanium uma coladeira completamente automática que faz as operações de estopo, colagem e refilo e polimento, a peça sai pronta num espaço pequeno, uma máquina de tamanho pequeno. Então a gente já entra nesse assunto automação dentro da marcenaria, que está acontecendo cada vez mais, né? Sim, sim. Na verdade, a gente tenta ali. O que o marceneiro quer hoje? Quer produzir, saindo um pouquinho agora do negócio do Marcelo e voltando para a marcenaria, o marceneiro quer produzir. Não há mão de obra, é uma completa falta de mão de obra. Então, ele tem serviço em volume e não tem mão de obra. Então, ele quer maquinário que produza essas operações o mais rápido possível. Substitua em parte o profissional. Né? Isso. E ao mesmo tempo ele tem um espaço reduzido, são espaços menores, pequenos. Por quê? Porque também todo mundo sabe que você tem lá um barracão de 1.000 metros quadrados, que seria o sonho, custa. Ou é próprio, custa 1 milhão, se é alugado, custa 20 mil. Então é um negócio que não é para o cara assumir esse compromisso mês a mês e tal. Então a gente. É um trabalho árduo para engenharia, Luiz e Felipe, você criar produtos e soluções que ao mesmo tempo sejam automáticas e sejam pequenas e que caibam no espaço do cara e no orçamento do cliente. Então, essa é uma briga eterna aí. E você acha que essa falta de mão de obra, ela vem da onde aqui no Brasil? Seria uma parte mais cultural? Porque a gente pensa, nos Estados Unidos, a pessoa ela recebe o ensino de marcenaria e outras questões dentro da própria escola, né? Aqui no Brasil não é uma cultura. Felipe, né? aqui essa é uma pergunta que dá para umas 3 horas para responder, né? Porque, na verdade, o porquê não tem mão de obra é que você não teve treinamento, não tem escola, não teve base, não tem apoio governamental, enfim. Então, o que acontece? Quando o mercado cresce, você não tem profissionais, né? Porque não existe... Você teria que ter lá, sei lá, 1.000 senais com um curso de manhã, de tarde ou à noite. Isso não tem. Sim. Então, você teria que ter todo um contexto... Porque, na verdade, às vezes você cria uma escola aqui e o cara está a 100 quilômetros, precisa pegar 3 condução para vir. Então, é todo um contexto um pouco mais longo para responder essa pergunta. Mas, enfim, quando o mercado... há um apagão de mão de obra no Brasil, é isso. E não só para o setor da marcenaria, para o setor metalomecânico, porque não há gente treinada. Então, há muita gente desempregada, mas que não tem profissão. Sim. Então... Acontece muito, isso assim, talvez não seja nem o foco aqui do assunto, mas na minha área, durante muitos anos na área de TI, você tem que buscar informação, né? Você tem que buscar o conhecimento. Às vezes, a logística do processo te dificulta, principalmente, por exemplo, para a marcenaria. Sim. Então, dificulta você não ter o conhecimento, mas é muito pior você executar sem ter o mínimo de conhecimento. Então, buscar a informação hoje, o profissionalismo hoje, talvez também tenha que sair um pouco da pessoa e buscar essa... É um investimento pessoal. É um investimento pessoal, você buscar informação, porque, afinal de contas, em questão de marcenaria, qualquer equipamento, seja ele com todo o sistema de segurança que você coloque ele para proteger o operador, sempre vai existir o risco, como qualquer outra profissão. Mas você tem que buscar mais informação para que você, além daquele sistema de segurança, você buscar o conhecimento técnico. Sim. Então tem que partir do profissional, e o que está faltando isso é justamente o quê? Buscar o conhecimento. Buscar essa informação. E um adendo a isso é o seguinte, que na verdade quando você tem, como a marcenaria é uma arte, né? Cada projeto é um projeto. Sim. E eles são os artistas mesmo, então a gente provê soluções para artistas. Então, como todo tem um toque, como o serviço dele tem um toque diferenciado, do marceneiro também tem, daí
você não cria... Até você... Um auxiliar de marcenaria para ficar bom é 2, 3 anos dentro de uma marcenaria. Sim, então, verdade. quando o mercado cria demanda demais, você não tem o tempo, óbvio. Não então, dá tempo para ensinar. Criou, não dá tempo de ensinar. Então, aí ele foi pro lado da automação. Legal. Entendeu? Mas a automação também gera produção em volume, que tira um pouco da questão do artesanato em si, Sim. mas é o que temos. E evita também muitos acidentes, né? Claro, Vamos combinar que a sim, automação... né? Então, realmente houve um apagão de mão de obra por essa questão de que o mercado não consegue gerar mão de obra. É necessário um tempo de um auxiliar de marcenaria, 2, 3 anos, quando ele se dedica e ele Sim, quer ser exatamente. um marceneiro, até ele pegar mesmo, porque é do dia a dia, isso não tem como acelerar. Ô Marcelo, é esse o seu objetivo? Ser um marceneiro, crescer com o seu canal? Quais são assim, os planos que passam na sua cabeça? Caramba, você me fez uma pergunta difícil. Você nem esperava, Eu né? nem Não tava nem no esperava. roteiro. Foi. Profunda. Vou tentar ser filosófico também. na verdade, quando eu comecei o projeto, a ideia é trabalhar com madeira, ferro, vidro e resina. E eu não sei, talvez, ser um marceneiro, um carpinteiro, um artesão, ou fazer artesanato. Eu, de verdade, ainda estou um pouco assim, desorientado nesse sentido, preciso escolher um caminho e ele seguir. Mas o que de verdade eu quero passar é arte. Quero passar que você pode executar muito bem feito o teu trabalho, com poucas ferramentas, que você pode executar muito bem feito num espaço pequeno, por exemplo, o meu espaço lá é de 30 metros. Ou seja, é um espaço muito pequeno e eu vou otimizando. Cada otimização que eu faço, inclusive, ponho no canal para o pessoal ver que dá para você conviver com aquilo que você tem. Então, o que eu quero passar é arte, é algo que você tem a emoção. Como muitas pessoas às vezes me comentam, puxa, dá a impressão que você não está trabalhando, você está sorrindo e está fazendo as coisas. Porque é justamente isso que eu quero passar. Eu quero passar arte. Eu quero passar que você consegue transformar o bruto em algo chique, em algo delicado, algo bonito, e que façam que as pessoas tenham, por exemplo, principalmente nos vídeos de segunda-feira, que são mais vídeos cinematográficos, que eu procuro transmitir algo que você possa chegar às 9 horas da noite, às 21 horas, e curtir, relaxar a cabeça, É isso que o distrair Felipe sua faz, cabeça. entendeu? É isso que eu faço. Não é Chega em verdade? casa, abre lá o seu canal e relaxa. É igual aquele meme da mulher. Será que ele tá pensando em mim? Aí corta pra ele assistindo um vídeo fazendo um anel de madeira. É isso, porque é arte também, né? Claro, e toda vez que eu envolvo uma peça, às vezes eu envolvo, por exemplo, esse último que eu fiz agora de segunda-feira, que eu fiz uma bengala, foi para minha sogra, né, uma pessoa que eu tenho um profundo carinho. Então você envolve, né? Eu vou envolvendo as pessoas e vou fazendo as pessoas participar. E um dos objetivos do canal que eu já avisei o pessoal é justamente o que participar. Às vezes tem uma pessoa que quer participar de uma produção, gosta da área da marcenaria, não tem experiência, e vem gravar uma vez comigo para conhecer, para entender o que é esse processo. E que não é só você chegar numa loja, comprar o equipamento e deixar lá o equipamento encostado. Então, é isso que eu procuro passar. Que você saiba utilizar os seus equipamentos, que você tenha algo hoje, que você saia do convencional, dos canais abertos e fechados, e que você venha para o YouTube para ver algo que você possa curtir, possa se distrair. Procuro colocar uma música agradável para poder embalar, para poder... Mas sempre comento sobre os equipamentos de segurança, sempre informo a utilização daqueles equipamentos, porque aquilo não é uma brincadeira, né? Aquilo é algo sério, um descuido ali, você se machuca e machuca feio. Então você tem que mostrar para o pessoal, mesmo sendo cinematográfico, que ali você está usando os seus equipamentos de segurança, usando as tecnologias de segurança dos equipamentos, isso é muito importante, que você mostre, porque às vezes eu percebo que alguns canais não mostram a marca do produto porque você não está recebendo patrocínio daquele equipamento. Esquece isso. Eu acho que você tem que mostrar para a pessoa que está vendo a marca que você está usando. E qual o benefício daquele equipamento. E qual o benefício. E claro, você está usando a marca daquela empresa, faça de forma correta também, para que você também não prejudique a empresa. Então tem toda isso que eu quero passar dentro do meu canal. Que dá para fazer arte com bastante conteúdo e com bastante experiência. Nicolas, ele falou algo super sério, né? Sobre a importância dos EPIs, travas de segurança. Vamos reforçar isso também. Então, voltando e reafirmando essa questão da NR12, existe uma normativa, né, regulatória, que o equipamento tem que seguir essa normativa para seguir os conceitos mínimos de segurança. Fora isso, todos os nossos vídeos, para quem acompanha, são gravados com EPIs. A gente tem na nossa linha mesmo luva, óculos de segurança, as máquinas, vamos pegar as esquadrilhadeiras, vão com a capa lá da serra, tudo que às vezes o profissional tira, porque é mais fácil. Sim, exatamente. Enfim, mas elas vão. Então, o que a gente sempre sugere,
sugere, a gente quer o cliente pro resto da vida e com todos os dedos da mão, de preferência. De preferência, né? Então, e aí isso está na mão de quem está usando, né? Não é Literalmente. Isso. Então, a gente, sobre esse ponto, a gente tem um escopo bem grande. Quem olhar os tutoriais dos nossos vídeos também pode dar uma olhada nisso. E tanto é que na linha, independente de não ser um foco, a gente não fabrica, isso importa, a gente tem óculos, tem luva, enfim, para o cara ter o EPI certinho. Isso é super importante, né? Eu até mostrei pro Felipe, o nosso gerente de marketing aqui, ontem a gente tava falando sobre marcenaria mesmo. E aí a gente, olhando o TikTok, passou um vídeo pra mim de um cara usando uma serra. Não sei nem o nome disso, né? Eu trabalho na Dutra Marques, não sei o nome daquela ferramenta, mas é uma mini serrinha assim, e aí na hora que ele vai usar, o disco voa. Nossa, e aí perigo, ele tá com o óculos Deus. o óculos de segurança, a serra gruda aqui no óculos, trava no óculos. Nossa, olha a importância. É o que ele falou, na verdade. O negócio é sério. É sério. Você está trabalhando com equipamento de corte, que trabalha com ferramentas de corte em alta rotação. Então, a ferramenta ela pode aguentar o tranco, a ferramenta em si, não a máquina, às vezes. Ou não, pode sofrer um desgaste, pode ter vindo com algum defeito de fábrica. Sim. Enfim, então aquilo é uma bala. Saindo da máquina é uma bala. Sim, é rápido, a velocidade é muito grande, né? E a tração, você vê muito, eu percebo muitos vídeos também, quando você tem a possibilidade de usar, por exemplo, a ferramenta empurra-pau, e a pessoa não usa, ela está muito próxima da régua ali passando a serra. Qualquer tranco, a tendência é te jogar para fora, não para dentro. E é um descuido. É uma questão de fração de segundos. Tocou o celular, um passarinho você cantou, atende. Ou dependendo de onde é a tua marcenaria, ou dependendo de que forma que você está fazendo aquilo, a pessoa, opa, tudo bem, passa, cumprimento você, tudo bem, pronto, já foi. Já era. Então assim, quando você está no corte, é um momento seu. Só você e a máquina. O Nicolas sabe muito bem disso, né, Nicolas? É verdade. Você tem que tomar cuidado, até porque eu falo assim, eu coloco o abafador de som, não só também para me proteger contra o barulho, mas para eu não me descuidar, para minha atenção estar ali. Sim. Porque, como já vi também, algumas pessoas colocar o abafador de som com música. Ai, meu Deus. Então, assim, tem que tomar cuidado. É questão de segundos para você se acidentar. E, às vezes, aquilo que você fala... o perigo é quando você ganha conhecimento e confiança. Porque você comete os erros básicos, né? Achando que não vai ter perigo e um descuido ali acontece. Nicolas, você acha que o Brasil está muito atrás dos outros países com relação à tecnologia na marcenaria? Não. Não acho. Na verdade, num contexto, eu vou falar uma coisa bacana, né? Que nos enche de orgulho. Esse conhecimento do mercado externo, de estar operando fora e tudo, eu posso dizer hoje que da América o mercado mais desenvolvido em marcenaria é o brasileiro. Então, assim... É bom falar isso para as pessoas, porque ainda tem muita gente que acha que estamos muito atrás. Então, existe sim um apagão de mão de obra, tem muitos erros a nível governamental e tal, isso aí tudo bem, todo mundo já sabe, mas na parte em si de materiais para construção de imóvel e de equipamentos e máquinas para construção de imóvel, o Brasil está super antenado, digamos assim, super na vibe, até porque essa evolução, e aí falando agora mais dos móveis planejados do MDF, isso é uma coisa que se deu aqui no Brasil muito mais forte que em outros mercados, né? Não, foi um boom, né? Assim, foi uma coisa de uns anos pra cá. Então, assim, em outros lugares, você vai pegar, por exemplo, o mercado americano, ele está ainda mudando do compensado para o MDF. E aqui no Brasil já começou isso em 98, e já mudou, já ninguém mais fala em compensado na marcenaria. Sim, né? É só MDF com melamina, só MDF com... E MDF com melamina que dá toque, que dá cheiro, enfim, um negócio, uma evolução muito grande. Nós temos 9 fábricas de MDF no Brasil hoje, o que levou também esse nosso mercado muito para frente. Outros mercados, como não tiveram essa evolução, também não tiveram a evolução de equipamento. Porque ainda estão usando muita madeira e compensado. Então não precisaram trocar maquinário, não precisavam colocar coladeira de borda automática, nada. É uma coisa um pouco mais artesanal ainda. Então nesse ponto, o Brasil, eu posso dizer aí que está entre os 5 mercados mais evoluídos a nível de marcenaria. Muito legal saber disso, né? Claro que a gente tem um campo enorme de marceneiros que ainda vão investir na sua marcenaria, mas aí é uma questão de renda. Mas a solução já está aqui. Sim. Só que o cara ainda não tem renda. E ele tem que querer investir, né? Porque assim, às vezes o cara fala assim... É o que ele falou da informação. Tem que querer do cara querer investir.
Sim, Porque é um ciclo. claro. Vocês concordam que se eu tô investindo naquela máquina é porque ela vai dar resultado pro meu trabalho, Sim. o meu cliente vai, né, eu vou entregar o melhor Isso, produto. E aí é isso. sobre isso, não é que essa máquina é cara, eu não vou comprar. Mas pra você ter o Não. melhor resultado, pra você sair na frente dos seus concorrentes, você tem que ter Sim. as melhores máquinas, Sim, fazer esse exatamente. investimento que vai Tanto retornar na pra pe- você. Tanto né? na parte, na pessoa física como na jurídica. Ou seja, Sim. investir no treinamento e no Sim. conhecimento físico, no PF, né, na pessoa física, e na jurídica, na empresa, trabalhar com um bom ambiente, colocar maquinário para dentro. Boas máquinas, com É igual boas a gente falou, né? Claro. A gente falou das redes sociais. Não adianta você ter um bom marketing e Não. um serviço ruim, né? Exatamente. Não sabe nem colocar e quando colocar e como colocar. Não, e não só os profissionais, como também os hobbyistas, né? Pra ter ali o seu Sim. trabalho. É o caso que ele falou, exatamente a mesma coisa. Não é só querer investir, é saber que existe aquele produto para investir. Porque é engraçado que há um tempo atrás, um marceneiro já pratica há muitos anos, ele encontrou um equipamento lá na minha marcenaria que é comum na área, que é o pinador. E o cara, o que é esse equipamento? Eu falei, é um pinador, é um martelo elétrico e ele tal. tá no prego e na... Sabe o que é pinador, né, Como Felipe? assim pinador? Felipe não sabe. sabe o que é pinador? Ó, Felipe? imagina o nome, pinador. O que ele Que faz? que Ele será? pina Ele algo, já tá né? querendo Pina me alguma complicar. coisa. Mas achei engraçado a surpresa Ó, vai da assim, ó, pessoa. rapidinho, ó, só. Ah, já vi. Pronto, Só eu não fiz só lembrava o o nome. barulho, ele já lembrou. Sabe pelo barulho? Tá. Faz um já barulhinho vi. bacana. Então isso pra montagem hoje do móvel, pra tudo pinador. Rapidão. Você vê, Show, hoje o legal. pinador hoje te Fantástico. ajuda e você vê, engraçado que a pessoa falou, puxa, para que serve isso? É um pinador. Acredito. Então você fala, poxa, às vezes, não estou falando isso brasileiro, eu sou brasileiro, né? Mas a falta de conhecimento por um determinado equipamento faz com que o teu trabalho não progrida. E não é que no Brasil não tenha tecnologia, tem a tecnologia Tem, disponível. Você que não Tem conhece. bastante, mas você não conhece. E aí é que tá. Você não vai buscar informação. Então você acaba achando que o Brasil, Sim. como você escuta alguns, como o Brasil está muito atrasado. E não tá. Não tá. Não. O Brasil não está atrasado. Talvez você não esteja preparado para aquela tecnologia. Mas não que o Isso Brasil remete seja atrasado. também na montagem do móvel, nas ferragens que usa dentro do Sim, móvel. Tudo. sim. Nós estamos a nível de primeiro mundo. A Só tecnologia que às de vezes é ferragens- difícil chegar a essa informação. Ou que o cara queira chegar, senão ele está acostumado de novo a montar um móvel com aquela dobradiça mais barata, com a corrediça mais barata. Quer dizer, então, Às vezes Ele o cara não tá muda. com aquela cabeça Isso, ainda, né? E ele tem que isso, evoluir, né? Isso. E aí não consegue apresentar uma solução diferente, mas que todas as marcas e as soluções mundiais já estão presentes no Brasil. A maioria com filial aqui, enfim, Sim. não tem nada... E oferecendo treinamento, né? Treinamento E oferecendo e cursos, treinamento e cursos para você, pelo menos, ter o básico ali de Com informação. certeza. Perfeitamente. Então, o nosso móvel não deixa nada a desejar em nenhum lugar do mundo. Boa. Bom, a gente tá chegando perto do final, mas antes, Marcelo, você sabia que existe um produto que é Maxiva by Dutra Máquinas, né? Uma collab ali, ó. Não é não, Nicolas? É verdade. Ah. É boa lembrança. Na verdade, dentro dos O produtos... Marcelo já tava assim, ó. O que que ele será? vai falar, Tá meu falando? Deus? Muito bem. Esse Meu menino Deus, tá eu me Vamos lá. perguntava, mas eu Marcelo não sei falando. responder. Nós estamos Mas tá numa... tentando Esse negócio eu lembrar. não lembro. Não tem aquela palavra E agora? de Uber Model? Então nós estamos numa Uber relação, né? É. Com a Dutra. Então já não é só... Já pulamos, estamos numa Uber relação. Então nos produtos que a gente... A Dutra tem uma marca própria que se chama Rotterman, que para alguns fornecedores... como é que pode ser assim? Bem selecionados, ela destina... e começamos a trabalhar um produto em conjunto. Então a gente pegou duas linhas mães ali do nosso negócio, né? Que é esquadrejar e colar, né? Então esquadrejadeiras e coladeiras, e a gente fez uma série limitada de produtos marca Rotterman. Esses produtos, eles além de ter todo o carinho ali da Maxiva, também tem um carinho de desenvolvimento em conjunto com a equipe da Dutra. Foram colocados alguns diferenciais nessas máquinas, foram treinados os elementos de venda das lojas também para falar sobre esse produto e já está à disposição nas lojas físicas e na loja virtual da Dutra a linha de máquinas Rotterman para marcenaria, numa linha de esquadrejadeiras e coladeiras de borda, marca Rotterman, com toda uma configuração visual fantástica, foi tudo feito com muito carinho pelas equipes da Dutra Máquinas. E olha, Rotterman, são lindas. E o que comprova o comprometimento da Dutra com a linha de marcenaria. Isso aí. Muito bonitas. Você vai lá na nossa loja, você vai encontrar, assim, as opções
o designer super moderno, Os vendedores treinados atual. para falar do produto. Os vendedores, exatamente. Isso é Já foi, importante. né, na Dutra Máquinas? Sim, claro. Ah, Super claro. facilidade de pagamento, enfim. Todas as facilidades. Todas as facilidades. Vamos falar então, claro, vocês já fizeram o comercial de vocês, vamos falar então, né, pra seguir a gente aí no Instagram, @Dutramáquinas, né, Fê? Arroba Nosso Dutramáquinas, LinkedIn. tem Dutramáquinas no Facebook, tem Dutramáquinas no LinkedIn, tem Dutramáquinas no YouTube. Quem tá só ouvindo, né, nas É, plataformas, você pode vai estar lá assistindo no no nosso YouTube já, né? Se Vê as você, nossas se carinhas você está belas. assistindo no nosso canal e você veio pela Maxiva ou pelo Marcelo e você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, fica por aqui porque a gente vai ter muito conteúdo, né? Nesse ano e nos próximos dias. A Dutra sempre saindo na frente É também, isso aí. trazendo muita novidade Ultimamente a gente tem pra produzido vocês. bastante material, né, Luísa? A Luísa chega a tá... Ó, tá caída. mas olha, só que eu tô com uma alergiazinha aqui, deu uns espirros eu vou antes de apanhar começar. Vai apanhar mesmo, quando cortar aqui vai apanhar. Mas é isso, eu quero muito agradecer, tá? A participação de vocês. Por Nós terem é que agradecemos. trazido Nossa. mais conhecimento, né, para o pessoal que está nos ouvindo, porque é esse o papel da Dutra, né, Isso. para compartilhar com todo mundo em diversas áreas, e hoje o tema é marcenaria, né? Exato. Então, E é muito muito obrigada. legal ver esses dois lados, essas duas óticas, né? Do fornecedor, quem apresenta essas soluções Sim. e de quem consome essas soluções. Muito Sim. importante, né? Muito obrigada, Marcelo. Sucesso, tá? Na sua empreitada aí, na sua carreira, né? Seja lá no que você for realmente Sim. seguir com relação à marcenaria, viu? Nossa, eu fico muito feliz, grato. Só colocar um adendo aqui, o legal da Dutra é que às vezes você se surpreende porque você, como profissional, vem comprar o produto achando que o vendedor vai só fazer a venda e ele te dá a Não, consultoria ele dá a do consultoria. produto. Isso é muito perfeito, interessante. muito. Legal. Isso é um passar essa diferencial informa- competitivo Isso é um muito forte da diferencial Dutra. competitivo. Isso sim, a gente funciona. escuta muito, né? De Muito, muitas pessoas que muito. vão à Muito Dutra legal. que É carinho pelo que faz. Inclusive, a Dutra faz muitos treinamentos, Sim. né? A gente faz periódicos treinamentos com os vendedores para que eles tenham essa expertise de saber responder algo, de acrescentar algo Sim. que às vezes o consumidor não estava nem esperando, Sim, né? Igual verdade. você falou. Porque não é como você falou, só uma venda, é uma experiência. Não, é uma mesmo, experiência, né? É um momento, você está comprando, você está investindo num equipamento, não é um Perfeito. gasto, é um investimento. E você se surpreende com o profissional e acha que você vai dar uma informação a mais e o cara te dá uma consultoria. Isso é muito importante, principalmente para quem está adquirindo o equipamento, que acaba sentindo essa segurança de adquirir ainda mais o equipamento. Depois de dar um salve pro departamento de marketing, então vamos dar um salve à equipe comercial, Ah, né, que é boa, fantástica também, né? Nicolas. Claro. Fantástica Isso aí. também. Novíssimos. Galera Não é? veste a camisa mesmo e é uma galera muito informada. É isso Muito aí. obrigada, viu, Nicolas, pela sua participação. Em nome da Maxiva, né? No caso, você está aqui representando Sim. todos eles. Sim. Agradecemos, viu? Muito obrigado a vocês, né, pela oportunidade, né? Obrigado novamente, né, de Até estar a aqui com a próxima. gente. Ele que foi o nosso primeiro, né? A Isso. gravar o Isso. Dutracast Vai voltar aqui com a mais gente. vezes. Legal. Olha, Teremos estamos assunto. sempre à disposição e sempre vamos ter assunto, isso é certo. Ah, Sempre, sempre. E a não falta a Maxiva e o Luísa já se encontraram, né? Tem um vídeo deles aqui nas nossas lojas. Tem eles, Sim, tem a já Luísa fomos lá até lá, conheci a na fábrica, fábrica, né? sensacional. Junto com o Léo, né? Os Tem dois. o vlog aí no os nosso dois canal, vocês apresentando. podem procurar. Quem quiser conhecer mais sobre a Maxiva, né? aí. Nós fomos até lá para mostrar um pouquinho do que acontece por lá na produção para vocês. É muito bacana. Isso aí. É isso, galera. Obrigada, Fê, pela sua Valeu. participação. Obrigado, valeu. Obrigado, Volte gente. sempre. Eu vou voltar, tá voltando sempre, né? É isso aí. Um beijo, Valeu, prometo até que a no próxima. próximo Obrigado. voltarei, né, 100%, sem alergia, sem sinusite, todas as ites. né, Mas tá tudo tadinha, certo. Um bichinha. beijo, gente. Beijo, Tchau, tchau, até tchau. a próxima. Tchau.